Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado de Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja aqui no Brasil comemora a memória de Santa Paulina, aquela fundadora da congregação das Irmãs da Imaculada Conceição. Peçamos então a Santa Paulina, que passou por tantas tribulações. Não foi fácil. Ela foi desprezada, foi deixada de lado, foi esquecida dentro da congregação, a fundadora. Mas, como Jesus disse, que os humilhados serão exaltados, no momento certo ela foi exaltada, graças a Deus, e agora está no céu e nos altares da igreja, da nossa igreja católica, para que ela possa servir de exemplo para todos nós. Que Santa Paulina rogue por nós. E o evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, o capítulo 10, do versículo 1 até o 7. O envio de quem? Dos 12 discípulos. Nessa semana, nesses dias, nós vimos o envio dos 72. Agora é o envio dos 12 apóstolos. E Jesus dá aos apóstolos o poder de expulsarem os espíritos maus, de curarem todo tipo de doença e enfermidade. E aí vem a lista dos 12 apóstolos, e em seguida Jesus diz: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. O quê? Não deveis ir aonde moram os pagãos? Nem entrar nas cidades dos samaritanos, que existia também um grande problema aí entre os samaritanos e os judeus? Mas Jesus não falou que ele veio para os pecadores? Lembram que nós vimos esses dias o evangelho de São Mateus 9, versículo 9, que falava ali da vocação de Mateus, e Jesus falou que ele veio para os doentes, ele não veio para os santos. Mas por que essa recomendação primeira? E de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel? É aquilo que eu falei. O povo de Israel, eles aguardavam a vinda do Messias. E, de uma certa forma, eles precisavam receber o anúncio primeiro. Depois é que os pagãos serão beneficiados. São Paulo, na carta aos Romanos, ele fala justamente isso. Ele diz o seguinte: olha, vocês que são pagãos, não fiquem se achando melhor do que os judeus,
porque vocês estão se convertendo, não. Saiba de uma coisa, Deus permitiu que eles fechassem o coração para vocês abrirem e se mudassem de vida. Aí, ao mesmo tempo, São Paulo olha para os judeus e diz: olha, judeus, não fiquem pensando que vocês são melhores do que os pagãos, não. Deus veio para vocês, é claro que Deus veio para vocês, mas vejam que os pagãos estão se convertendo, estão mudando de vida. Em outras palavras, São Paulo estava colocando tanto os pagãos como os judeus no mesmo patamar, para que ninguém pudesse se orgulhar e se achar melhor do que o outro. Porque a pregação do Evangelho é para todos os povos, mas só que neste primeiro momento, Jesus está dizendo que era para as ovelhas perdidas de Israel. Então, se Jesus está dizendo, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, significa que tinha as ovelhas que não estavam perdidas. Então, significa que ali, entre os judeus, tinham aqueles que estavam praticando a lei, que estavam levando uma vida santa, que estava de acordo com o Evangelho de Nosso Senhor, de acordo com os ensinamentos de Deus. Mas agora Jesus fala, ide as ovelhas perdidas, então tinha as ovelhas perdidas, trazendo para os nossos tempos, trazendo para os nossos dias. Dentro do catolicismo, infelizmente, meus irmãos, existem os que estão levando uma vida santa. E tem aqueles que são católicos, mas estão levando uma vida de perdição. Vida santa, vida de perdição. Em qual dos dois lados você está? Padre José Augusto, você está em qual dos lados? Você é um padre católico da Igreja Católica, graças a Deus, mas a sua vida é uma vida santa ou uma vida perdida. Eu falo o meu nome para que cada um possa colocar a carapuça e se perguntar também. Vida santa, vida perdida. A evangelização, ela precisa acontecer na vida desses católicos. Você vê que eu não estou nem falando os pagãos, aqueles que não querem saber de Deus. Aqui eu já estou falando daqueles que se converteram. Mas só que tem uma coisa, meus irmãos, infelizmente hoje na igreja, existem aqueles católicos batizados, mas que são paganizados. Uma pessoa que eu conheço que chama de cavalo batizado. Você sabe o que é a expressão cavalo batizado? O cavalo é batizado, mas ele não deixa de ser cavalo e vai dar o coice do mesmo jeito, embora ele seja batizado. Então existem os católicos batizados, não vão à missa, não vivem os sacramentos, estão vivendo juntos. Era só buscar o sacerdote na paróquia para acertar a vida de casados, aqueles juntos que não têm impedimento. Mas tem aqueles também que vivem o adultério, vieram de outro casamento e estão vivendo como se fossem casados. Aquela chamada segunda união, que para mim não existe segunda união, só tem a primeira. A segunda união é uma forma bem delicada para não dizer que é adultério. Aí fala segunda união, porque a segunda união é o adultério. Recentemente eu fui celebrar uma missa em uma das paróquias e depois da missa a mulher veio falando, mas ela estava até descontraída, dizendo: olha, padre, depois que ela ouviu a homilia e tudo, e na homilia eu nem me referi a essa questão
de pessoas que vivem nesse estado de vida, nessa situação errada diante de Deus. Mas ela disse assim para mim: padre, fala com ele para a gente casar, porque ele não quer casar e tal. E eu vi que aquilo ali era uma coisa séria, embora a mulher estivesse rindo. Aí ele estava ali do lado e ele também começou a rir, aí falou que é muito caro. Porque as pessoas sempre vão usar isso, né? Ah, é muito caro para fazer, para entrar na questão do tribunal eclesiástico e tal. Eu disse: ah, é caro. Eu disse: você comprou um carro? Aí ele disse: sim, comprei. Aí a companheira dele disse: nós até compramos uma casa. Aí eu estou dizendo, aí eu falei para ele: para comprar uma casa, para comprar carro, você tem dinheiro. Agora, quando é para a salvação da sua alma, aí você fica colocando dificuldade, porque você não quer salvar a tua alma e nem quer salvar a tua esposa. Que é isso, padre? É porque você não quer dar, não quer caminhar com o processo para que você volte à vida normal com ela. Brincando e rindo e eu falando sério. E as ovelhas perdidas de Israel é fazer com que essas ovelhas, ou melhor, esses católicos se convertam, mudem de vida enquanto é tempo, porque o reino de Deus, o reino dos céus está próximo, a vinda do Senhor está próxima. E eu falei para aqueles dois: olha, vocês sabem a hora que vocês vão morrer? Ninguém sabe. Resolva isso o mais rápido possível. E já estavam ali há 5 anos, me parece, nessa situação. Nós não podemos brincar com coisa séria, porque com Deus não se brinca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.